Eu convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, capítulo que já começamos a estudar na semana passada, e hoje vamos continuar estudando um pouco mais sobre esse último capítulo desta carta. 1 João capítulo 5. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Acompanhe a leitura. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, nós te damos graças pela leitura da Tua Palavra e clamamos pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que à medida que voltemos os nossos olhos e meditemos, ó Deus, no ensino do Senhor, o Teu próprio Espírito nos edifique e nos ensine a respeito da Tua verdade e da Tua vontade. Pai, abençoa, abra o nosso entendimento, ó Deus, tire as escamas dos nossos olhos, para que a palavra do Senhor venha de fato tocar no mais profundo do nosso ser e gerar a transformação que só o Senhor pode fazer. Use-me, apesar de mim mesmo, ó Deus, para o meu próprio bem, para a minha própria edificação,
e também para o bem dos meus irmãos, das minhas irmãs, para a edificação deles e para a honra e glória eterna do seu santo nome e da tua palavra. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos caminhado aqui um pouco sobre a primeira carta de João, chegamos então no último capítulo, e esta é a segunda parte, né? Nós dividimos esse sermão em algumas partes, justamente para facilitar o entendimento, uma vez que João dá uma síntese de tudo aquilo que ele já disse, não só no contexto da sua primeira carta, mas também tendo em mente muito aquilo que depois é escrito, né, ou que já for escrito nos evangelhos. Então nós vimos recentemente que neste último capítulo de 1 João, ele fala ou apresenta de uma maneira clara a verdade sobre a verdade. E nós sabemos pelo evangelho que Jesus Cristo é a verdade. Nós sabemos também que o próprio Deus é a verdade. E agora ele também nos apresenta que o próprio Espírito é a verdade. E não poderia ser diferente, justamente porque nós estamos tratando do Deus triuno. E dentro dessa verdade sobre a verdade, ou sobre Cristo de um modo mais específico, nós vemos que João apresenta Jesus como sendo o Cristo. E aí nós falamos que infelizmente muitas pessoas pensam que que Cristo é o sobrenome de Jesus. Mas na verdade é um título, um indicativo daquilo que ele faria, daquilo que ele é. E é por isso que ele começa aqui o verso primeiro dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então Jesus nos é apresentado como o Messias, como o Redentor, como o Salvador, como o único que fora prometido como rei, como profeta e como sacerdote, e que é capaz de nos reconciliar com Deus. Ele é o Cristo. Também nos é apresentado que Jesus é o Filho de Deus. A segunda verdade sobre a verdade é que Jesus é o Filho de Deus, e esse título aponta para o fato de que Jesus, sendo o Verbo encarnado, é o próprio Deus. É assim que ele vai então nos apresentar aí no finalzinho desse capítulo, lá no verso 20, quando ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o quê? O verdadeiro Deus. E também é a vida e a vida eterna. Então nós vemos que a verdade sobre a verdade que João nos apresenta, a verdade sobre Jesus é que Jesus é o Salvador, é o Redentor, é o Cristo, mas ao mesmo tempo ele aponta para Jesus como sendo o próprio Deus, o Deus encarnado, o verdadeiro Deus, e consequentemente fonte de vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Essas foram as verdades que nós já estudamos na semana passada. Qualquer Jesus diferente desse credo, ou seja, o Jesus que é o Cristo, Jesus que é Deus de Deus, o verdadeiro Deus, o próprio Deus encarnado, e Jesus que é a fonte da vida eterna, qualquer Jesus diferente desse credo não é o verdadeiro Jesus. E infelizmente, nós temos por aí vários Jesus. O Jesus que é apresentado apenas como um espírito iluminado, o Jesus que é apresentado apenas como um profeta, Jesus que é apresentado como um líder fora do seu tempo, ou acima, ou além do seu tempo, ou simplesmente um homem que foi ungido para exercer uma função de Messias. Existem vários Jesus apresentado por aí, mas o verdadeiro, segundo as Escrituras, é aquele que cumpre em si todas as promessas que o Antigo Testamento havia dado a respeito do Messias, a respeito do ungido, a respeito de Cristo. É aquele que é o próprio Deus encarnado, que é um só com o Pai, e que, portanto, é o único que pode ser a fonte da vida eterna. Mas nós terminamos o sermão da semana passada fazendo uma pergunta. Mas o que será então que crer nesta verdade gera em minha vida? Quais as consequências ou a mudança do fato de ter um conhecimento bíblico correto, doutrinário a respeito de Cristo? Quais as consequências e aplicações na minha vida pelo fato de crer que Jesus de fato é o Cristo, que
Qual que é a diferença no fato de crer que Jesus é o verdadeiro Deus? E qual diferença produz na minha vida em saber que Ele é a vida eterna ou a fonte da vida eterna? Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar nessa noite. O apóstolo João, irmãos, ainda com a tarefa de apresentar as características do crente verdadeiro, ele usa esse capítulo para reforçar aqueles 3 testes, né, que ele já trata durante toda a carta e que nós enfatizamos aqui enquanto estudamos a primeira carta de João. O primeiro teste que eu quero chamar a sua atenção é o teste social, que trata do amor. Tanto o amor para com Deus, mas também, de um modo específico, o amor para com o nosso irmão. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama o seu irmão é mentiroso, vai dizer João. Aquele irmão que tem como socorrer e acudir o necessitado e não faz o irmão necessitado, o amor de Deus não está nele. E aí nós vemos então um indicativo que aquele que diz que ama a Deus, ame também o seu irmão. E da mesma forma que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Na perspectiva da defesa da fé, da preservação da igreja e até mesmo da crença. O segundo teste que ele nos apresenta é um teste moral, que diz que aquele que nasceu de novo, aquele que é nascido de Deus, aquele que passou pela conversão, que crê em Jesus, ele então guarda os seus mandamentos, ele pratica a justiça que o próprio Deus expressa na revelação da sua palavra. Ele não vive na prática do pecado, mas muito pelo contrário, ele busca uma vida de piedade, de consagração, de santidade, na presença do seu Deus. E o terceiro teste, que também já estudamos aqui, é o teste doutrinário, que aponta para o fato, principalmente da doutrina sobre Cristo, da cristologia, sobre aquilo que de fato Cristo é. O verdadeiro crente, portanto, confessa o Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, e confessa Jesus como o verdadeiro Deus, como o Cristo ou o Salvador, e consequentemente segue os seus ensinos, as suas doutrinas ou seus mandamentos. Lembrando disso, irmãos, então deste modo, depois de apresentar as verdades sobre Jesus e relatar onde deve estar a nossa fé sobre Cristo, sobre o próprio Deus, sobre a vida eterna, nós vemos João apresentar quais as consequências práticas em crer em Jesus. Quais as consequências naturais em crer em Jesus como Cristo, o verdadeiro Deus e a fonte da vida eterna. João então vai nos falar sobre as consequências sobre os crentes por crerem no verdadeiro Jesus. E qual que é a primeira consequência que ele nos apresenta aí? Vamos dar uma olhada então aqui no verso 1. Leia comigo mais uma vez o verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, isso, é nascido de Deus. A primeira consequência, pelo fato de você crer em Jesus como seu Salvador, de você crer em Jesus como o Cristo, o Redentor, o profeta prometido, o rei prometido, o sacerdote prometido, a primeira consequência do fato de você crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador é um novo nascimento. Significa que você é nascido de Deus. A primeira consequência prática de crer em Jesus é a sua conversão, é passar pelo novo nascimento, é passar pelo processo de nascer novamente, como o próprio Senhor Jesus ensina e explica para Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos pergunta: o que eu faço para ir para o céu? E Jesus fala: olha, você precisa nascer de novo. E aí então Nicodemos fala: mas como que isso é possível? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus então fala: você não entendeu absolutamente nada. Eu não estou falando do nascimento da carne, mas eu estou falando do nascimento do Espírito. E o Espírito sopra onde Ele quer. Esse nascimento, como nós vimos hoje também aqui, na leitura que o Adilson fez, não é um nascimento segundo o sangue, não segundo a carne, nem segundo a vontade do homem, mas é um nascimento segundo a vontade do próprio Deus. Esse novo nascimento é produzido
pelo próprio Deus, é um nascimento espiritual. A primeira consequência prática, quando você entende a respeito da obra de Cristo, quando a porta da fé salvadora lhe é aberta e o arrependimento para a vida lhe é derramado no seu coração, quando você reconhece Jesus como sendo o próprio Deus encarnado, o Salvador, o Redentor, é que acontece a sua conversão, o seu novo nascimento. O momento de reconhecer que Deus é o seu Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é, portanto, nascido de Deus. Ele passa ou já passou pelo novo nascimento ou pela conversão. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, como já citei, encontramos que todos aqueles que receberam Jesus foram feitos filhos de Deus. Passaram, portanto, pela conversão, pelo novo nascimento. E esse novo nascimento, como também já vimos lá em João, capítulo 1, do verso 10 a 14, como lemos, ou mais especificamente do verso 12 a 13, ele nasce não da vontade do sangue, da carne ou do homem, mas segundo a vontade do próprio Deus. Ou como também já citei em João capítulo 3, do verso 3 a 8, quando Jesus explica para Nicodemos sobre o novo nascimento, ele diz que esse novo nascimento é produzido pelo Espírito, e o Espírito sopra, ou o vento sopra onde quer. E, portanto, pela vontade e ação soberana e segura do próprio Espírito Santo de Deus, é que nós somos tocados e, portanto, passamos por esse novo nascimento. O novo nascimento não é fruto, irmãos, de uma tomada de conhecimento cognitivo. Não é fruto do resultado do seu estudo puramente acadêmico, mas é uma ação totalmente espiritual, onde o Espírito Santo toca, abre o nosso entendimento, derruba as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos compreender as Escrituras e reconhecer que somos pecadores e que somente através da obra de Jesus Cristo no Calvário é que temos a redenção e a salvação. Crer em Jesus como Cristo, crer em Jesus como o verdadeiro Deus e a fonte de vida eterna, produz como consequência prática na nossa vida esse novo nascimento. O novo nascimento, que é a conversão, é fruto da ação de Deus em nós. Efésios capítulo 2, de 1 a 10, um texto que nós já estudamos várias vezes, começa dizendo que Ele nos deu vida enquanto nós ainda estávamos mortos, e mortos nos nossos delitos e pecados. O novo nascimento é possível porque o Senhor nos ressuscita. Apocalipse vai chamar esse processo de primeira ressurreição, a ressurreição espiritual. Nós que mesmo vivos fisicamente, estávamos mortos espiritualmente, e no momento do novo nascimento, então, somos ressuscitados. Ele nos deu vida, estando vós mortos. Ele nos traz de volta a vida espiritual, Ele nos dá de volta esse novo nascimento espiritual. É assim que Efésios também nos apresenta, mostrando que isso é fruto da graça de Deus. E por isso, então, Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, uma fé que não vem de você, mas que é dado, é um presente de Deus para você, porque é o Espírito Santo que sopra onde quer, age sobre quem Ele quer, e do modo que Ele quer, e como Ele quer. À medida que essa pessoa ouve o Evangelho da salvação, o Espírito Santo lhe toca, abrindo-lhe a porta da fé salvadora, e ele então crê. E nesse momento ele é selado com o Espírito Santo, como nos ensina Efésios capítulo 1, verso 13. Irmãos, aqueles que creem em Jesus como o Cristo, o Deus encarnado, o verdadeiro Deus, e que sabe que a fonte da vida eterna, da salvação está nele, a primeira consequência é passar pela conversão. Mudança de vida, mudança de objetivos, mudança de perspectiva, porque a graça irresistível de Deus toca o nosso coração. Todos que receberam a fé salvadora passam necessariamente pelo nascimento ou pelo novo nascimento. Portanto, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E como nascido de Deus, obviamente, desfruta de benefícios aí relacionados à graça do Senhor. A segunda consequência prática
do fato de crermos na verdade está na reconciliação. Veja o que diz ainda no verso 1, final do verso 1 e sequência dele. 1 João capítulo 5 diz assim: e todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, aquele que ama a Deus, também ama ao que dele é nascido, ou seja, ama o próprio Cristo e ama os demais filhos de Deus, porque se somos nascidos de Deus, então nós nascemos dele. Então o final do verso 1 diz que, como consequência prática da crença em Jesus como o Cristo, o verdadeiro Deus e a fonte de vida eterna, é a reconciliação, primeiro com o Pai, porque nós começamos a amar aquele que o gerou, e começamos a amar aqueles que são nascidos de Deus, ou seja, todos que já passaram pelo novo nascimento. Então todo aquele que ama a quem gerou o Cristo, também ama o que dele é nascido, ou seja, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Quando nós cremos em Jesus como Cristo, o próprio Deus e a fonte, como o próprio Deus e fonte da vida eterna, nós somos reconciliados, primeiramente com o Pai, com Deus, e ao mesmo tempo com os demais irmãos. O verso então diz: amamos o que gerou, ou seja, nós amamos a Deus. Veja aí, confira comigo o verso 18 desse mesmo capítulo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda. Observe que esse aquele aqui está com letra maiúscula, porque refere-se a Jesus. Então aquele que nasceu de Deus aponta para o próprio Cristo, mas também no contexto geral da carta aponta para todos os crentes que foram alcançados pela graça de Deus. Logo, o fato de você crer em Jesus como Cristo, o verdadeiro Deus e a fonte de vida eterna, te reconcilia tanto com o Pai, porque te conduz a amar aquele que gerou, como também te reconcilia uns com os outros, porque te conduz a amar aqueles que foram nascidos dele. Então nós vemos que amamos o que gerou, ou seja, o Pai, e todo aquele que dele é nascido, apontando tanto para o próprio Cristo, como para todos os demais convertidos. Observe ainda o verso de número 2. Nisto conhecemos que amamos quem? Os filhos de Deus. Veja que aqui está no plural, porque refere-se não só ao Filho de Deus, com letra maiúscula, que é Jesus, mas aos filhos, ou seja, aos crentes, a todos aqueles que já passaram pelo novo nascimento, todos os irmãos em Cristo Jesus, ou seja, todos os demais filhos de Deus. A segunda consequência, portanto, de crer em Jesus como seu Salvador, reconhecendo que Ele é o Verbo encarnado, o Deus verdadeiro e a fonte de vida eterna, é que você é reconciliado com aquele que fez toda essa obra e ao mesmo tempo reconciliado uns com os outros. O perdão, irmãos, vai ser uma característica, portanto, daqueles que nasceram de Deus. É impossível, como nós vimos aqui em 1 João, alguém dizer que ama a Deus a quem não vê e não amar o seu irmão, o seu próximo a quem vê. Se porventura você não consegue se reconciliar com as pessoas, se porventura você não consegue perdoar aqueles que te causaram algum mal, provavelmente você não é nascido de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele ama a Deus. E por amar a Deus, ele vai fazer a vontade do Senhor. E uma das ordens que o Senhor derrama sobre nós é: perdoai-vos. Reconciliai-vos. Suportai-vos. Olhai a cada um como superior a si mesmo. Amai o seu próximo, inclusive os seus inimigos, e de um modo incontável, quantas vezes for necessário. Porque da mesma forma que fomos perdoados por Deus, e Deus nos perdoa a todo instante, também devemos perdoar uns aos outros. A segunda característica, portanto, daquele que crê em Jesus como Cristo, o verdadeiro Deus,
e a fonte de vida eterna é a reconciliação. Não apenas o novo nascimento, a conversão, mas a reconciliação. A reconciliação com o próprio Deus e a reconciliação com os demais. O próprio texto de João diz que se você não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Você não conhece a Deus e nem desfruta dos benefícios que Deus tem para te dar. Isso é tanto verdade que o próprio Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, diz que para você vir adorar ao Senhor e se lembrar que tem algum problema com o irmão, deixe a sua oferta, resolva primeiro o seu problema, depois você volte e apresente a sua oferta, a sua adoração. Isso é tão verdade que quando se trata do ensinamento da vida conjugal, o apóstolo Pedro, como boca de Deus, nos diz que devemos viver de modo harmônico, considerando, agindo de uma maneira abençoadora para com a nossa esposa, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Se não há reconciliação dentro de um contexto de vida fraternal e de vida com o próximo, você na verdade não desfruta de verdadeira reconciliação com o Pai. A oração do Pai Nosso nos ensina: Deus, Pai, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos. O que você está dizendo para Deus é o seguinte: Senhor, se eu não estou perdoando, o Senhor não precisa me perdoar. Basicamente é isso. Se você não consegue perdoar, se você não consegue ser um instrumento, como Paulo chama, do ministério da reconciliação, a sua crença em Jesus, o seu novo nascimento, pode ser questionado. Porque aqueles que já nasceram de novo, aqueles que creem em Jesus como Cristo, aqueles que creem em Jesus como o verdadeiro Deus, aqueles que creem em Jesus como a fonte de vida eterna, eles foram reconciliados, primeiramente com Deus, para agora, como instrumentos nas mãos de Deus, também amar o próximo, os irmãos. Crer em Jesus traz como consequência a reconciliação, tanto com Deus, como também com os nossos irmãos. Essa é a segunda consequência que nós podemos observar aqui. A terceira consequência, irmãos, por crer na verdade, além do novo nascimento, além da reconciliação, é a vida de obediência. O verdadeiro crente, aquele que é nascido de Deus, aquele que crê em Jesus como Cristo, como o verdadeiro Deus e a fonte de vida eterna, ele é um servo obediente. Observe comigo aqui do verso 2 em diante. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, e o que diz o finalzinho aí? E praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos o quê? Os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, pelo menos para aquele que nasceu de Deus, aquele que crê em Jesus como Cristo, o verdadeiro Deus e a fonte de vida eterna. Os mandamentos de Deus não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Veja, irmãos, como uma consequência natural de crer em Jesus como Cristo, como o Filho de Deus, o verdadeiro Deus e a fonte da vida eterna, além do novo nascimento, além da reconciliação, é uma prática de obediência, é guardar os mandamentos. Nós lemos aqui no momento de contrição, o Adilson leu, João 14, 21, também verso 23, o verso 15, que ele chama a sua atenção para a explicação ou a chamada de atenção de Jesus, no sentido que aquele que diz que o ama, guarda os seus mandamentos, pratica aquilo que ele ensina, é obediente. Aquele que não obedece à palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, na verdade, João vai dizer na sua carta que é mentiroso, que não conhece a Deus. Porque aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, mas ele pratica a justiça. Ele anda segundo os passos do próprio Cristo. Ele segue o padrão que o próprio Senhor estabelece para nós.
Veja aí o capítulo 2, 1 João 2, verso 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda o quê? A sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve o quê? Também andar assim como ele andou, ou seja, em obediência. Paulo vai dizer que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usou com usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se transformando em homem como nós, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse deve ser o nosso mesmo sentimento, andar como Cristo andou, em obediência ao Pai. Portanto, aquele cristão que quando é confrontado, ou aquele que se diz cristão, que é confrontado com a palavra de Deus, ele diz, mas isso aqui não dá para seguir não. Eu até vou na igreja, mas olha, agora está forçando a amizade, não dá para andar nessa prática não. Dentro de um mandamento explícito de Deus, na verdade, irmão, você tem que questionar o seu novo nascimento, porque na verdade você é um mentiroso daqueles maiores que não conhece a Deus, e que só está perdendo seu tempo fazendo aqui um belo de um teatro, como se fosse um palhaço. E as igrejas por aí estão cheias disso. A palhaçada tem aumentado dia a dia. Pessoas que fingem serem cristãs, pessoas que fingem serem servos do Senhor, igrejas que fingem ser igrejas que fingem pregar o Evangelho, e as pessoas vão aí nessa brincadeira, vivendo uma vida totalmente às margens do ensinamento da palavra do Senhor, e que não parecem com Cristo em absolutamente nada. Não têm zelo com as coisas de Deus, não obedecem à palavra do Senhor, estão mais preocupadas em abraçar ao mundo ao invés de vencer o mundo. E o contexto aqui é que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, ele vence as inclinações do mundo, ele vence o assédio do mundo. Pessoas que se dizem cristãs, mas que ficam flertando com o pecado e muito mais. Além de flertar, coabitam com o pecado e dão à luz a morte. Aquele que não entendeu sobre o verdadeiro nascimento é aquele que olha para as situações e você diz, olha, mas a Bíblia diz para você andar diferente. Ele fala, isso não tem nada a ver. Essa minha prática não tem nada a ver. Não tem problema nenhum, todo mundo faz. Flertar com o mundo. Não tem problema nenhum eu gostar de uma música um pouquinho satânica. É só um pouquinho satânica. Eu sei que quem fez a música é um servo de Satanás, mas não tem problema. A poesia é tão linda. Você não abraça o mundo, meu irmão. Você vence o mundo. Você não se adapta ao mundo. Você transforma o mundo. Você não vive na prática que o mundo quer que você faça. Esse é aquele que crê em Jesus como Cristo, como Filho de Deus, o verdadeiro Deus, e que sabe que só em Jesus há a verdadeira vida e vida eterna. Ele não pisa em duas canoas, mas ele vive em obediência. Ele questiona o seu próprio coração, as suas próprias inclinações, os seus próprios desejos. Ele não ama o mundo, porque ele sabe que o mundo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Dê uma olhada aí comigo, ainda em 1 João capítulo 2, verso 15. A obediência me conduz a ter uma postura contra o assédio do mundo, e não a favor dele. Não seguir as inclinações de pensamento e de postura que o mundo traz. Não seguir os desejos e os anseios que o mundo te apresenta. 1 João 2,15 diz, nós já estudamos isso. Não ameis o mundo. Vamos ler junto? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Se você crer em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus encarnado, a fonte de vida eterna, se Jesus de fato é o seu Senhor, é o seu Salvador, você vive em obediência. E você foge do assédio e das práticas do mundo. Você não anda de mãos dadas com o mundo. Você não abraça as práticas do mundo. Você não se veste como o mundo. Você não fala como o mundo. Você não vive como o mundo. Ah, pastor, isso tem nada a ver. Verdade. Isso segue então e mostra que você não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, ele sabe que é impossível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Abra ainda a sua Bíblia em Tiago. Volte aí algumas páginas. E só para você não falar que eu falo besteira demais, o termo aqui de Tiago, capítulo 4, verso 4, é adúltero, tá? E é um jeito mais bonitinho de falar prostituto, infiel. Aí foi traduzido como infiel, mas a ideia é de adúltero. Ele diz: infiéis, não compreendeis o quê? Lê comigo. Que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Não dá para um cristão ser amigo do mundo, irmãos. Não dá para você flertar com as práticas mundanas. Ah, pastor, não tem nada a ver, pastor. Todo mundo faz, nosso mundo aqui. Ou você vive uma vida de piedade, de obediência, de prática, segundo o padrão das Escrituras, em obediência à palavra do Senhor. Ou você é um grande mentiroso. É assim que João vai te chamar. Porque na verdade você não conhece a Deus. Na verdade você não ama a Deus. Na verdade você nunca experimentou nada de Deus. E a palavra de Deus não faz diferença nenhuma na sua vida, porque se o fizesse, como consequência prática, você lutaria com todas as suas forças para fazer a vontade de Deus. Porque se de fato você ama a Deus, você guarda os seus mandamentos. Não tem outra solução, querido. Pastor, mas não tem jeito de dar uma amenizada nesse negócio? Não, ele te chama de prostituto mesmo. Ele te chama de adúltero mesmo. Ele te chama de mentiroso mesmo. Ele te chama de infiel mesmo. Não tem como ser mais leve que isso. Ou como consequência prática da sua crença em Cristo, conduz você a ter uma vida de santidade, rejeitando os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, a vaidade que o mundo te assedia, para viver uma vida de humildade, de frutificação, de serviço, dedicação, consagração ao Senhor. Ou você não conhece a Deus. Você não sabe nem quem que Ele é. Na verdade, você ama o mundo. E por amar o mundo, você se constitui inimigo de Deus. E você sabe para onde que os inimigos de Deus vão? Dá uma olhadinha comigo aqui em Filipenses. Volte aí um pouco mais. Filipenses capítulo 3. Verso 17 em diante, ele vai dizer assim: irmãos, sede imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos de Deus, ou inimigos da cruz de Cristo. E por que são inimigos? Porque na verdade não fazem a vontade do Pai, não ama Deus e a sua palavra. Então eles são inimigos da cruz de Cristo. Agora veja o destino deles. O destino deles é o quê? É a perdição.
Porque o Deus deles é satisfazer o próprio umbigo. É isso que está escrito aí. Porque o Deus deles é o ventre, é satisfazer as próprias vontades, é satisfazer os próprios desejos, é satisfazer a própria cobiça, é satisfazer a própria soberba, é seguir segundo a própria vaidade. Por isso eles vão para a perdição, porque eles não servem o Deus verdadeiro, eles servem o Deus que é o próprio ventre. E a glória deles está na sua infâmia, está na satisfação dos seus próprios desejos carnais e pecaminosos. Porque o que eles querem é agradar a si mesmo, agradar o seu coração. Visto que só se preocupam com o quê? Com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas. Irmãos, não dá para você andar no mundo, abraçar do mundo, beijando a grande meretriz chamada Babilônia, bebendo do cálice que a Babilônia te dá, de luxúria, de promiscuidade, de pecaminosidade, de vaidade, de ociosidade e de todas as práticas que o mundo te oferece, e depois dizer que você é cristão. Não tem como. Se você ama o mundo, você se constitui inimigo de Deus, é algo excludente. Por isso, aquele que crê, ou que diz crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Deus verdadeiro, a fonte de vida eterna, que passou pelo novo nascimento, com a reconciliação com o Pai e com os irmãos, este deve viver em obediência. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Praticar e guardar os mandamentos, irmãos, é uma consequência natural daquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus. O verso 5, volte aqui para 1 João, capítulo 5, verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Se Jesus de fato é o verdadeiro Deus, e se você entendeu aquilo que Ele realizou por você, e se você crer nele como o verdadeiro Deus, o próprio Deus encarnado, e você o ama, então você vence o mundo. Você vence as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, o assédio, a sedução que o mundo te produz. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que te chamou, aquele que te arregimentou. O seu prazer é glorificar e exaltar o Deus que se encarnou e morreu na cruz para pagar o preço pelos teus pecados. Agora, quando nós vivemos uma vida que desprezamos aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, o que nós estamos dizendo para o Senhor é: o Senhor, eu não te amo, porque eu quero mesmo é satisfazer os meus desejos. Eu estou preocupado com a vida terrena, eu estou preocupado em suprir o meu próprio umbigão, o meu próprio ventre, e eu quero satisfazer, porque eu tenho direito de ser feliz. Vai ser feliz no inferno, meu amigo, porque o destino deles é a perdição. Toda a vaidade, toda a corrida em prol de satisfazer os desejos do mundo, de ser reconhecido pelo mundo, de ser curtido pelo mundo, né? Eu fico às vezes até envergonhado. Eu falo: o senhor me perdoa, fazer o quê, né? Ela postou tal, mas eu fico vendo meninos, meninas, homens e mulheres da igreja, né? E às vezes coloca lá uma foto totalmente sensual, dedinho na boca, assim, parecendo sabe-se lá o quê. Aí põe embaixo: Jesus, eu te amo. Não é o verdadeiro Jesus. Talvez é o açougueiro ali que chama Jesus, porque se fosse o verdadeiro Jesus, põe lá, tira uma foto assim para parecer até o umbigo. Jesus é a luz da minha alma. Dá quase para ver a alma mesmo na foto que você postou. O que você está buscando, criatura? Glória dos homens, a glória na sua infâmia? E aí depois põe lá uma mãozinha, e aí tem outros irmãos que louvado seja Deus, belo templo do Espírito Santo. Vai queimar, né? Vai queimar. Se você quer ser amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Não dá. A obediência, portanto, é uma prática daqueles que passaram pelo novo nascimento, a reconciliação com Deus. Essa prática ainda traz como benefício, irmãos, vencer o assédio do mundo.
com suas concupiscências e desejos, como nós lemos em 1 João capítulo 2, verso 16 e 17. Aquele que crê em Jesus não vive na prática do pecado. Dá uma olhadinha aí comigo, em 1 João 3, 9. 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, já passou pelo novo nascimento, né, foi reconciliado com Deus, não vive no quê? Na prática do pecado. Pois o que permanece nele é o Espírito Santo, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, por quê? Porque é nascido de Deus. É incompatível alguém que passou pelo novo nascimento viver na prática do pecado. Nós vamos ver mais para frente, aqui em 1 João 5, que o pecado ainda faz parte da nossa vida. Mas há uma diferença entre pecar e viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado aponta para o fato de algo constante na sua vida. Algo que você está assentado, que aquilo é característica sua. Todos nós sabemos que já fomos libertos da condenação do pecado, porém o pecado habita em nós e por isso de vez em quando nós deslizamos. Mas quando isso acontece, nós nos arrependemos e buscamos perdão, nos prostrando diante de Deus, pedindo perdão para quem quer que seja e reconciliando-nos uns com os outros e com Deus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado à medida que confessamos os nossos pecados. Mas aquele que vive na prática do pecado, esse na verdade não é nascido de Deus. As três primeiras então consequências por crer na verdade é o novo nascimento, a reconciliação e a obediência. Nós temos mais alguns, mas eu vou parar por aqui, porque senão 10 horas é pouco para a gente terminar. Semana que vem, se você tiver coragem, eu também, né? A gente volta para continuar aqui sobre as consequências do fato de crer em Cristo. Para que possamos glorificar o nosso Deus, de modo que Ele seja exaltado através da nossa vida e que a nossa vida demonstre que de fato amamos a Deus, que cremos em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus e fonte de vida eterna. Que Deus assim nos abençoe.